Olá, comunidade do Projeto ACBR, tudo bem com vocês? Confira o que você vai ver na edição desse vídeo de segunda-feira. Fim do CTE 3.0, então se você tem aplicação de conhecimento de transporte, ainda está usando 3.0, vai parar esse mês, você tem que ver isso agora, senão você vai ficar sem funcionar em alguns clientes. Nova tabela do IBPT, o IBPT que sempre calcula aquele de olho no imposto, lançou uma nova tabela. Nova tabela por UF do Fundo de Combate à Pobreza, também é um assunto que vários estados já tem uma regressão dessa tabela também. Se você usa o E-Social, tem várias notícias importantes para o E-Social nesse vídeo de notícias também. A gente vai falar também sobre muitas novidades no CBR dessa semana. Temos, por exemplo, o novo componente, a CBR-NF-Com, que está substituindo as notas de telecomunicação e serviços. Temos um novo componente, a CBR Abex PINPAD, isso mesmo, fizemos um componente que agora consegue falar com os PINPADs, para você mostrar QR Code, exibir mensagens, fazer perguntas, muito bacana esse componente. O Banco Safra, agora a gente suporta o Banco Safra por API no nosso componente, a CBR Boleto, vamos ver nesse vídeo também. E a gente compatibilizou nossos componentes de TEF, o TFD e o TFAPI, com a nova DLL segura da PayGo. A PayGo agora está com uma nova DLL com proteção. A gente sabe que tem uma quadrilha de hacks chamada Prilex, especializada em invadir sistemas financeiros, e a PayGo foi a pioneira nisso, lançou uma DLL com proteção para que isso não ocorra. Então é isso, a gente também vai ter no Papo Pro CBR de terça, amanhã, às 10 horas, as previsões para 2024. Vamos refletir um pouco o que a gente viu lá na NRF de Nova York e vamos falar o que a gente acha que é a tendência para 2024. E na quinta-feira, no Papo Pro CBR, a gente vai falar sobre a CBR LibPix CD, que é a nossa versão do nosso componente de Pix para quem usa a nossa biblioteca. Confere tudo isso nesse vídeo. Vamos lá, como sempre começando pelas indisponibilidades, Cefasa São Paulo passou por uma instabilidade, está sendo constante essas instabilidades da Cefasa São Paulo. Então na sexta-feira, 26/1, alguns usuários do nosso Discord, no canal Cefaz, relataram isso. Então, não foi a Cefaz que relatou, ou seja, alguns usuários do ACBR detectaram aqui no nosso Discord, olha, eles começam a notificar, várias pessoas começam a notificar o problema semelhante, e a gente também consulta aí o Down Detector, né, e consegue entender que tem algum problema na Cefaz, né. Isso acontece às vezes antes da própria Cefaz admitir o problema, tá. Então aqui, parece que hoje já está normalizado, né, mas aqui os relatos foram tanto para a NFE quanto CTE no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo vem passando por algumas instabilidades. O Down Detector é um pico aqui, né, de muitas reclamações aí para esses sites da Cefaz. Vamos para a próxima? Nova tabela de alíquotas do Fundo de Combate à Pobreza, né? Então tem essa tabela aqui que foi publicada no dia 22/1, está lá no portal da nossa Fiscal Eletrônica. A gente republicou ela no nosso Tools, que é o nosso repositório de documentos, né? Se clicar aqui, você já vai ter acesso a esse XML aqui, e dá para a gente ver que já tem alguma redução aqui por estado, né? Então essa Fundo de Combate à Pobreza realmente eles previam uma redução progressiva, né? Então sendo assim, em 2024 já tem, alguns estados já tem uma redução aqui de alíquota, né? Muito obrigado ao Rafael da TS Informática que compartilhou essa informação com a gente. Mais uma atualização de tabela aqui, agora a tabela do IBPT, né, que faz aquela cálculo de olho no imposto, ou seja, que eles determinam por ICMS qual é a carga tributária estadual, federal de cada produto, né? Então agora a tabela 24.1.1.a foi publicada lá no site do IBPT. A gente sempre republica essa tabela também no nosso SVN, a gente tem autorização deles para fazer isso, né? Então se você atualizar o nosso SVN, ela já vai estar lá. Ela consta com a vigência aqui até o dia 29/2, a gente já falou isso algumas vezes, quando atingir essa vigência, você não precisa se preocupar tanto assim, não é que vai parar de funcionar, não é que você está fazendo algo errado, que você pode ser multado, é apenas que essa tabela pode estar com informações desatualizadas. Mas às vezes acontece deles demorarem um pouquinho para publicar uma nova tabela, é um trabalho muito difícil que o BPT faz e faz de forma gratuita, né? Eles não são uma entidade do governo, então muito obrigado IBPT por esse trabalho que vem fazendo. Então, mas se vencer a prazo, você continua usando a tabela antiga até que saia a nova, né? Beleza? Vamos para a próxima? Algumas notícias aqui para o pessoal que usa o E-Social. No dia 15/1 de 2024, foi publicado uma tabela de faixas de atribuição de alíquotas previdenciárias. Então isso estava sendo aguardado para que os empregadores pudessem fazer o lançamento dos eventos periódicos, né, da folha de pagamento de janeiro de 2024. Então agora com essa publicação dessa tabela já está liberado o envio desses eventos. Beleza? Tem mais uma do E-Social, vamos lá.
Olha, no dia 25/1 foi publicada também uma notícia no portal da Social, informando que já foi implementado o cálculo do PIS/PASEP sobre a folha de salário. Isso também estava sendo aguardado, porque pode ter alguma devolução, né? Então agora ele também explica aqui como que os empregadores podem fazer para transmitir esse evento, né? Ele cita aqui que tem que mandar um evento de reabertura, mandar esse evento, depois outro de fechamento, para que sejam recalculados o E-Social, né? Então, se você é de escritório de contabilidade ou tem o uso de social, fica atento a essas notícias, o link está na descrição do vídeo. Nova versão do validador SPED, né, versão 10.0.2. A gente lembra aqui que nos vídeos passados teve muitas mudanças no layout do SPED para 2024, né? Então agora eles estão aqui com um novo validador corrigindo alguns erros, né? Alguns erros de interface e algumas melhorias de desempenho no programa, né? Então se você está na luta aí com o SPED, baixa a nova versão do validador para ver se o problema não é deles. Vamos dar uma olhada agora nas novidades que a CBR está trazendo, e tem muitas nesse vídeo, olha só. O Ítalo está lançando aqui o novo componente, a CBR NF-Com. O NF-Com é um novo modelo de documento, modelo 62, e ele vem a substituir a nota fiscal de serviço de comunicação e telecomunicações, que eram os modelos 21 e 22, né? Então é um novo documento, um novo portal, ele é recepcionado lá pela Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, já está no SVN, o Ítalo cita aqui que falta ainda fazer a transcrição do exemplo de Delphi para Lazarus, né? E colocar ele no CBR Install. Isso pode ser um pouco difícil para quem quiser testar ele e não tem muita experiência em instalação manual dos packages, mas logo logo a gente já sobe o CBR Install também com esse novo componente, a CBR NF-Com, para você conseguir fazer seus testes por aí. Se você é do segmento aí de telecomunicações, isso é uma notícia muito importante para você. E já que estamos falando do Ítalo, olha só esse tópico bacana que ele criou também, da nossa base de conhecimentos, né? Dúvidas frequentes sobre o CBR NFSX, que é o nosso componente que fala com as notas fiscais de serviços do Brasil inteiro, né? Talvez não do Brasil inteiro, mas boa parte do Brasil, que cada cidade tem um provedor diferente, né? Então aqui a gente tem muitas perguntas frequentes, as pessoas perguntam, mas suporta em tal cidade, suporta tal provedor? E o Ítalo tenta responder aqui como que você mesmo pode descobrir essas informações, né? Por exemplo, ó, consegue emitir para a cidade tal? Olha, ele cita, abre o arquivo serviços INI, verifica se a sua cidade está lá, se está configurado o provedor dela lá. Ah, não está lá, consigo configurar o arquivo eu mesmo? Sim, ele mostra aqui como você pode fazer isso, né? Então é um FAQ bem interessante aí sobre quem usa NFSE. Se você usa esse componente nosso e atende clientes no Brasil inteiro, é importante que você dê uma lida nesse tópico aqui para saber como é flexível o nosso componente, como você pode, sem recompilar o seu programa, às vezes, modificar para que uma cidade veja um outro provedor ou veja um outro endereço. Sem isso que você tenha que recompilar toda a sua aplicação, você consegue fazer mudanças aqui nesse NFS Serviços INI e testar em tempo de execução essas novas URLs, esses novos provedores de cidades, né? Então são dicas bem interessantes. Ele cita aqui também o convênio, se a cidade é aderente ou não ao emissor nacional, né? Que é o padrão de NFSE nacional, então nem todas as cidades aderiram. Então aqui ele dá uma dica de como você pode descobrir se a sua cidade aderiu ou não, né? Então é isso. Parabéns, Ítalo, por esse tópico. Vamos ver se a gente mitiga aí boas partes. O Diego complementou aqui também com algumas mensagens de erros comuns aqui no NFC que os nossos usuários levam, que é um outro tópico. As novidades não param, olha só essa. O Daniel Dev Cotidiano, graças também aqui à contribuição do Rafael SMT, que mandou essa contribuição para a gente. Agora o nosso componente de boleto, a CBR Boleto, ele está suportando o Banco Safra por API. Então ele já suportava o Banco Safra por padrão KNAB e agora também por API, ou seja, você consegue, por web services, enviar boletos, saber se aquele boleto foi pago ou não, tudo por comunicação por web services, né? Então, obrigado aí, Rafael, por essa contribuição. Já está no nosso SVN se você quiser testar, né? E aqui também eles atualizaram esse outro tópico, onde eles citam como que você configura o nosso componente para fazer a comunicação agora com o Safra, né? Então você vai ter que, eles usam o Alt2, e essas são as propriedades que você vai ter que preencher, né? Client ID, Client Secret, Scope e tal. Ou seja, são informações que você vai ter que pegar lá com o seu gerente, né, ou do banco, ou no portal do banco, para você preencher no componente e começar a fazer os testes. Muito bacana, mais um banco suportado por API pelo CBR. Parabéns, Rafael e Daniel Cotidiano. Essa modificação também que a gente subiu recentemente para o SVN do CBR é muito importante. Então, nossos componentes de TEF, tanto o TEFD quanto o TEF API, agora suportam a biblioteca da PayGo, que é chamada de PGWebLib, da versão 4.1.25 para cima. A partir dessa versão, essa biblioteca da PayGo modificou para ela ter um atualizador automático e proteção contra fraudes, né?
Isso porque, principalmente por questão de segurança, né? Com o aumento de TEF lá no Rio Grande do Sul, vários estados, ou seja, o TEF está crescendo muito, e é muito mais fácil você invadir uma máquina com TEF do que um Smart POS. Então, as empresas de TEF têm que tomar alguma precaução para que esses sistemas sejam invadidos, sejam hackeados para desviar a conta, alguma coisa nesse sentido. E a PayGo foi pioneira nisso, se não me engano, no momento eles são a primeira e única empresa a ter esse tipo de proteção em produtos de TEF, né? Então, se você usa lá o client Windows, que é a troca de arquivos, ou o Control Pay, isso já estava embutido lá, eles têm o Warsal, né, que faz a proteção. Agora, para quem usava a DLL direto, essa proteção não estava disponível. Agora ela está. Então, a gente fez algumas mudanças aqui nos nossos fontes para comportar essa nova DLL que é segura. Então, a gente não pode mais, olha, usar, até eu cito aqui no tópico, um tópico extenso, vai estar na descrição do vídeo, mas a gente não pode mais usar a DLL da pasta que você quiser. Você vai ter que ler a DLL dessa pasta aqui, dessa variável de ambiente pgweblib, que é a pasta segura onde ela está instalada. Ali ele tem verificação de hash da DLL, ou seja, se alguém tentar alterar aquela DLL, ele vai detectar. Então você tem que carregar essa DLL da pasta segura. Uma vez que você carregou a DLL, tanto a sua aplicação quanto essa DLL ficam travadas ali pelo Warsal. Então, se qualquer outro hacker, algum outro programa malicioso tentar modificar a DLL ou o seu executável, o Warsal vai impedir isso. Ou seja, o seu programa, assim que você carrega a DLL, o seu programa também ganha uma proteção. Porque a gente entende que se hackear o seu programa, você pode chegar na DLL e hackear todo o sistema. Então, fica tudo protegido pelo Warsal, com essa nova versão da pgweblib assim que você carrega. Você chamou o PWEnd, essa proteção é encerrada, e aí sim você também tem algumas outras variáveis aqui, dizendo se você permite ou não atualizar a DLL. Então, agora você não mais só carrega a DLL, você vai ter que rodar um instalador, que é o Setup exe, esse programa aqui. Você também pode rodar ele de maneira silenciosa. Uma vez que você rodou esse instalador, ele vai copiar a pgweblib, a DLL lá na pasta segura, e ele também vai instalar o client Windows na máquina, e o client Windows fica ali no systray do Windows. Você só precisa ativar esse client Windows uma vez, ou seja, marca ele aqui que você quer usar pgweblib, põe o CNPJ e o ponto de captura e ativa. Feito isso, você nunca mais vai precisar ver essa janelinha. Não vai, você que gosta da DLL, a gente sabe que você não quer ver a tela do TEF. Você quer tudo dentro da sua aplicação. Isso vai continuar dessa forma. Então, esse client Windows, ele na verdade só vai ser utilizado para ser o atualizador. Ele que vai ficar monitorando se a PayGo lançou uma versão nova da DLL, baixar ela quando? Quando você sinalizar que ele pode baixar através dessa variável aqui, permite atualiza. Ou seja, você gravou um true aqui, quando sua aplicação encerra, e aí sim aquele cliente Windows sabe que ele pode atualizar a DLL para uma versão mais nova. Aqui os fontes da CBR já fazem tudo isso de forma automática, tá? Então assim que você carrega, aqui está o changelog de todas as mudanças que a gente fez no CBR, mas assim que você carrega o componente da CBR, ele já modifica, se permite atualiza para falso, ou seja, eu estou usando a DLL, não pode ser atualizado. Se você sair da aplicação ou fechar o componente, ele já vai jogar true aqui nesse cara, permitindo que o cliente faça a atualização caso ela esteja disponível. Os nossos fontes também já estão programados para procurar por essa variável de ambiente aqui, pgweblib ou pgweblib64, conforme a compilação, e carregar a DLL preferivelmente sempre desse diretório aqui, que é a pasta segura. E também já estamos fazendo a chamada aqui pwend quando encerra a aplicação, para remover a aplicação. Há alguns efeitos colaterais dessa proteção, tá? Você pode notar quando você estiver rodando em debug, alguns erros de privilege instruction, porque é a proteção do Warsal ativando. Eu já estou em contato com a SET sobre isso e provavelmente sai uma versão nova somente para debug, para facilitar a vida dos desenvolvedores, né? Mas assim, fora esses erros iniciais, você manda seguir, manda prosseguir, que tudo funciona normalmente, dá para você continuar debugando. Então assim, a gente sabe que é algo novo, pode incomodar um pouco os desenvolvedores, a questão do Warsal, de repente ele está interferindo uma proteção, mas eu friso, isso é muito importante. Essa quadrilha aqui, a Prelex, ela age no território brasileiro todo, ela tem muita expertise, eles conseguem hackear a maquininha de POS, que é algo extremamente difícil de fazer. Hackear uma máquina Windows para eles é muito fácil. Então é necessário, se você tem uma carteira de TEF, se você tem vários clientes usando TEF, 2 recados muito importantes para você. Nunca deixa ninguém atualizar, fala para o cara, olha, se alguém ligar aí que não for a gente, software house, falando que quer fazer uma atualização na sua máquina, não deixa. Porque é como o hacker, fala, olha, eu sou da empresa TEF e tal, e quero fazer uma atualização aí. É fraude. A empresa de TEF nunca liga para o seu cliente. Ela liga para você e avisa que você tem que atualizar o seu cliente.
Se ela for atualizar o seu cliente, vai ser em conjunto com você. Todas as empresas TEF agem assim. Então, esse é um recado, você não permite que seu cliente conceda acesso a terceiros, a não ser você, que é a software house que coordena o TEF lá com ele, né? E verifica se o seu produto de TEF tem essa questão de segurança. Então, aqui no PayGo eles já vão disponibilizar essa biblioteca, se eu não me engano, na semana que vem. Já vai estar disponível para download. Aliás, ela já está até disponível para download, tá? Se você clicar aqui, ó, nesse link, você vai ter a página onde você pode baixar ela para você começar a fazer seus testes em desenvolvimento. Aqui também eu mostro como que você ativa a PG Web em desenvolvimento, né? Tem que ter nessa telinha aqui dele tem um hackzinho que você tem que clicar 3 vezes com o botão direito aqui, escrever demo, tá tudo descrito nesse tópico aqui, que vai estar na descrição desse vídeo. Então começa a fazer os testes dessa nova DLL, é muito importante essa substituição, até porque a DLL antiga, ela tem um prazo de validade pela questão do certificado, tem um prazo de validade. E está chegando nesse prazo, se eu não me engano, mês 4 ou mês 5, a DLL antiga pode expirar. Então é muito importante você começar a fazer esses testes com a nova PG Web W segura, né, que tem essa atualização automática e essa segurança, e também o novo certificado. E como ela tem essa atualização automática também, essa questão de renovação do certificado vai ficar no esquecimento, porque ela sempre vai estar se atualizando, você não vai ter que se preocupar mais com as atualizações da DLL. Legal, né? Bom, muito bacana. Vamos para o próximo tópico? Lembrando que o ACBR é o maior distribuidor do TFP Go no Brasil. Então a gente tem muita expertise aqui, a gente tem uma sinergia fortíssima com o pessoal da PayGo e C6, estamos direto lá conversando com eles, tanto quanto a SETS, que é a distribuidora do produto. Temos preços muito bons aí para distribuição. Então se você está precisando de TEF, fala com a CBR que a gente vai resolver o seu problema, beleza? Como que você faz? Quero ligar para alguém? Olha, começa por aqui, ó. É a página projetocbr/TEF, e você vai clicar nesse vamos lá, vai preencher um formulário. Preenchendo esse formulário, a gente já vai entrar em contato com você, a gente já vai te passar preço, já vai te passar contrato. A gente tem uma esteira toda digital que a gente vai passar todas as informações para você fazer a parceria de TEF com a gente. A gente está com muita demanda, né, muita software house querendo homologar, lógico, tanto pelo Rio Grande do Sul, agora como pelo Mato Grosso, mas a gente bolou essa esteira digital para conseguir dar vazão a isso, para conseguir que você consiga isso. A gente também tem um curso de TEF muito completo, curso de TEF meios de pagamentos. Esse curso vai ser disponibilizado gratuitamente para quem preencher esse formulário também. Então assim que você preencher, você já ganha um extenso material para você estudar, para você começar o seu trabalho aí com o TEF. Beleza? Agora sim, vamos para a próxima. As novidades não param. Olha só que bacana esse componente aqui, a CBR Abex PinPad. É um componente que a gente criou para conseguir falar com os PinPads. Então a gente sabe que geralmente quem fala com o PinPad é a biblioteca do TEF, ou o cliente do TEF, ele que faz a comunicação com o PinPad. E eu particularmente achava então que seria muito, mas muito difícil falar com o PinPad diretamente, né? Mas com um pouco a ajuda do Google, acabei achando esse documento aqui, olha, a CBR Abex PinPad Communication Protocol and Operation. A Abex é uma instituição que regula toda a parte de comunicação dos PinPads e outros dispositivos seguros no Brasil. Várias adquirentes, né? Até no tópico aqui eu cito um pouco o que é a Abex, né? Tem esse link aqui dela, né? Então, todas as adquirentes, bancos, fabricantes de dispositivos seguros fazem parte da Abex. E eles criaram esse protocolo e todos os PinPads no Brasil seguem esse protocolo. Pois bem, a gente conseguiu fazer aqui eles usam uma camada serial, né, para fazer essa comunicação com o protocolo, e a gente conseguiu implementar um client ou algo que consome esse protocolo. Então você consegue agora com esse componente falar direto com o protocolo, sem precisar de uma DLL, sem precisar de alguma coisa do fabricante. Nosso intuito com esse componente não é fazer as funções que o TEF faz, de captura de senha, captura de cartão. Por que a gente criou esse componente? Porque às vezes a software house tinha necessidades como, por exemplo, exibir uma mensagem no PinPad, fazer uma captura no PinPad, perguntar um sim ou não, está satisfeito com o atendimento, sim ou não, ou mostrar um QR Code no PinPad para você fazer um recebimento de Pix não pelo TEF, por exemplo. Às vezes o cliente tem um TEF, está lá o PinPad, mas está usando um Pix de um outro PSP, ou da Matera também, que a gente tem parceria aqui na CBR. Então agora com esse componente você vai conseguir fazer isso. Desde que a biblioteca do TEF não esteja prendendo a porta serial do PinPad, você vai conseguir usar o CBR Abex PinPad para se comunicar direto com ele, mandar imagens, mandar mensagens, fazer perguntas, né? Então se você tem TEF trabalhando nesse terminal, você tem que sempre lembrar de desabilitar o TEF para usar o CBR Abex PinPad para fazer as suas tarefas
e depois desabilitar o ABEX Pimped para o TEF também funcionar, né? Só um vai conseguir falar com aquela porta serial ao mesmo tempo. Então aqui nesse tópico eu tento descrever um pouco o que é o Pimped, né? Porque tem uma certa confusão, pessoal, aqui do Pimped com o POS. Né? O Pimped ele não é autônomo, ou seja, não tem como você instalar um software lá dentro do Pimped. Ele é um dispositivo que sempre vai ter um cabo USB, você vai plugar ele na máquina Windows ou Android, e ele vai disponibilizar uma porta serial para você. Isso também é normativa da ABEX, tem que ser uma porta serial, e com isso a gente consegue fazer essa comunicação por essa interface serial que ele disponibiliza, né? A gente também cita aqui onde você pode baixar esse componente, os demos. Por enquanto só tem o demo em Lazarus, tá? Eu estou terminando esse demo em Lazarus, depois eu devo compatibilizar o demo para Delphi, né? Eu prefiro a ideia do Lazarus, então eu sempre faço tudo primeiro no Lazarus, depois eu porto para Delphi. E aqui dá algumas dicas de que você faz testar. Você tem que ter um Pimped, não existe emulador de Pimped, tá? Então, para você testar, você tem que ter um Pimped. Pode ser qualquer Pimped de mercado. Quase todos eles atualmente estão nessa versão 2.12, que é a versão da ABEX que a gente utilizou. Então é só você plugar ele lá, ver qual é a porta serial que ele detectou. O próprio demo nosso já tenta varrer as portas seriais e começar a comunicação com ele. Pelo log do componente você vai ver toda a troca de mensagens, de pacotes que a CBR está fazendo com esse equipamento para conseguir as respostas. Você também consegue com esse componente obter informações do Pimped, como o número de série, qual é a resolução da tela, quantas linhas ele suporta na tela. Ou seja, é um componente bem bacana, dá para você fazer bastante atividades novas aí com o seu Pimped, que já está muitas vezes lá por conta do TEF. Muito legal, né? Se gostou, curte o vídeo aqui. Vamos ver a próxima. Vamos ver rapidamente aqui as notícias do mundo da tecnologia, que a gente sempre separa para vocês, e também o que vai rolar no Papo Pro CBR. Olha essa, Pix responderá por 40% do mercado no pagamentos online no Brasil até 2026. Né? Então a Ebanks, que é uma provedora de soluções de pagamentos muito utilizada, o Spotify, por exemplo, usa ela. Ela encomendou um estudo aqui dessa Commerce Market Intelligence, e eles acreditam que até 2026, 40% das transações online, aqui ele está falando de online, né, porque o e-bank sempre é por checkout, vai ser pago com Pix. Eu sempre prefiro também, quando eu estou comprando online, fazer pagamentos por Pix, porque a transação acaba sendo muito mais rápida, né? O lojista te dá um desconto, geralmente, porque ele não paga as taxas do cartão, e ele já fica sabendo que o pagamento foi efetuado instantaneamente e já começa o processo de entrega, né? Então, por esses motivos, o Pix deve ser o queridinho aí do online, correspondendo por 40% do mercado de pagamento. Então, se você ainda não tem Pix na sua aplicação, fica atento, porque o Pix já matou o TED, já matou o DOC. Eu prevejo que em 2024 ele pode até pôr em risco os boletos com o Pix cobrança, né, e outras modalidades que estão nascendo. Então, se você ainda não tem Pix na sua aplicação, fica atento, porque é uma revolução que está chegando. Inteligência artificial, só se fala nisso, né? Então olha aqui que bacana, esse artigo ele fala que o Google revela metas ambiciosas para 2024, né? Então ele cita aqui uma carta do próprio CEO do Google, né, o Pichai. Ele estabeleceu metas claras aqui para 2024, citou vários tópicos, né, uns landmarks aqui que eles querem atingir em 2024, entregar a IA mais avançada, segura e responsável do mundo. Aqui já acho até interessante que muitas pessoas já estão pensando nisso. Que adianta eu ter uma IA poderosa se ela não é responsável. Então isso aqui virou agora uma moeda, virou uma coisa forte para você oferecer no seu produto, né? Você ter uma IA que você pode usar sem preocupação, né? Sem ela te dar conselhos, sei lá, ortodoxos ou de práticas ilegais, né? Então a gente vê todas as big techs aqui estão correndo para entregar a inteligência artificial que pode ser a dominante do mercado, assim como o Google hoje é o do buscador, né, dominante. E a gente percebe que a Microsoft saiu muito na frente com o ChatGPT e o OpenAI, né? Todo mundo correndo atrás disso aqui. E não é só o Google, olha só quem mais está correndo atrás, ó. O Elon Musk, o grande bilionário aqui da Tesla, né? Ele diz que está buscando financiamento de 6 bilhões para a inteligência artificial dele, né? Para criar a própria inteligência artificial. Ele critica aqui também a OpenAI e a do Google, falam que não são boas, por isso que ele vai criar dele. Lógico, todo mundo aqui com uma narrativa porque a gente sabe que esse tipo de coisa, a inteligência artificial, provavelmente vai ser aquela estratégia de the winner takes all, ou seja, a inteligência artificial que ficar dominante, ela vai corresponder talvez a 90% do uso, assim como o Google hoje corresponde a 90% talvez dos buscadores.
e ninguém vai conseguir furar aquela bolha, ninguém vai conseguir tirar aquela hegemonia, né? Vai ser muito difícil, né? Então está todo mundo investindo pesado, bilhões e bilhões, né? Para conseguir chegar nesse primeiro lugar, chegar nessa hegemonia de uso, e todo mundo prometendo. Aqui também vale muito assim, quando esses caras falam, né? O Elon Musk, o Pichai, um simples documento dele já leva as ações da empresa lá em cima. Ele não mostrou nenhum produto, ele não mostrou nada funcionando ainda, ele só falou o que ele quer fazer. Mas isso já faz disparar o preço das ações dele. Muitas vezes esse dinheiro ele acaba aproveitando para contratar os engenheiros para fazer uma profecia que auto se cumpre, né? Ele aproveita o próprio valorização das ações para investir na empresa dele, né? Então os caras também jogam essa, eles criam um pouco essas notícias assim para conseguir uma valorização das empresas deles e continuar financiando os negócios. Vamos para a próxima? Olha isso, Microsoft atinge valor de mercado de 3 trilhões pela primeira vez, né? Então, um marco para a Microsoft, realmente, o artigo cita aqui que ela e Apple têm disputado a liderança como empresa mais trilionária do mundo, né? E ela passando a casa de 3 trilhões, valor que é, às vezes, superior a muito PIB de país, né? Como que pode uma empresa ter tanto poder e tanto dinheiro em caixa, assim? Elas, muitas vezes, representam muito mais do que um país. E se você observar todas essas empresas trilionárias, onde elas estão? Nos Estados Unidos. Então, os americanos devem continuar um bom tempo aí na liderança global da economia. Olha só que legal essa notícia que os colegas lá da TecnoSpeed trouxeram, né? Uma nova carteira de identificação nacional, a SIM. Já teve várias tentativas, o próprio artigo aqui cita isso, né? Que já teve algumas tentativas anteriores de um documento nacional para substituir o CPF e o RG. E o que eu achei legal dessa SIM é que ela vai usar a estrutura do CPF, ou seja, o número do seu CPF continua valendo, mas ela traz elementos de segurança que hoje você tem na CNH, como um QR Code, e todos os seus documentos estariam ali dentro, ou seja, a certidão de casamento, o próprio RG, tudo isso estaria anexado a essa SIM. Então, com esse único documento, as instituições teriam acesso a todos esses outros documentos que ficam espalhados, muitas vezes, em várias autarquias, em vários estados do Brasil, né? Então, é uma iniciativa muito legal. E essa SIM, ele cita aqui que com a SIM vai ser muito mais fácil você gerar um seu certificado digital, porque ele vai ser um documento realmente muito mais seguro, com muito mais identificação do portador, né? Então, você vai ver recentemente a gente falando, junto com a TecnoSpeed, dessa questão de certificado digital para a software house. A gente está começando uma parceria com eles, deve iniciar isso provavelmente no próximo vídeo, né, ou muito em breve, que a gente vê que as empresas de software elas ficam com o osso de instalar o certificado digital, mas não ficam com o filé que é revender o certificado. Então, aqui com a TecnoSign, que é uma empresa do grupo TecnoSpeed, a gente vai iniciar uma parceria para fazer trazer esse protagonismo de venda certificado para a software house. Confere nos próximos vídeos. Vou destacar para vocês também esse artigo aqui da Neofeed falando da NRF, que é a maior feira de varejo que aconteceu lá em Nova York. Foi recentemente, acho que mês passado, ou umas 2 semanas atrás, várias caravanas do Brasil tiveram lá, e ele cita aqui o colunista cita aqui o que ele viu de interessante na NRF. A grande bola da vez, com certeza, foi a inteligência artificial, e ele pôde ver na prática, o artigo cita aqui vários exemplos de produtos que usam inteligência artificial na prática, né, para sair um pouco daquele discurso abstrato, só do prompt, né? Ou seja, ele mostra alguns exemplos aqui de antifraude, ou seja, com imagens ele consegue detectar que pode estar ocorrendo um roubo naquela seção do supermercado, monitorando centenas de câmeras ao mesmo tempo, né? Ele cita também que está muito em jogo aqui a experiência do usuário, que as lojas físicas cresceram, muita gente acreditando na digitalização, que as lojas físicas estavam os dias contados, outros acreditando que as lojas autônomas seriam o futuro, né? Sem caixa, sem nada, também isso não se revelou uma boa tendência, é muito caro manter uma loja autônoma, elas também dão muitos problemas, tem muito erro de sistema ou fraudes nessas lojas autônomas, né? A gente vê isso no próprio checkout, muita gente está investindo pesado em autoatendimento no checkout do supermercado, isso também vem diminuindo um pouco, porque muitas vezes o usuário não consegue usar aquilo de forma autônoma, ou se atrapalha, ou precisa de ajuda do operador, então a operação acaba não ficando tão mais barata quanto se imaginaria, né? Então ele cita isso, muito uso da inteligência artificial e muita questão de você ter uma experiência, que hoje o usuário, quando ele vai numa loja física, ele quer ter uma experiência totalmente diferente da que ele teria na virtual. Então ele não está indo lá só para
comprar o produto, ele quer ver, ele quer sentir, ele quer ver a marca, ele quer. Então, muitos dispositivos que eles mostravam hologramas, mostravam experiências que o usuário poderia viver naquela loja física que ele não poderia viver no mundo virtual, né? Então, um artigo bem legal, vai estar na descrição desse vídeo, e a gente vai falar sobre a NRF também e o futuro da automação comercial amanhã no Papo Pro. Vamos receber o Gil e o Edgar, lá da FRAC, e o Gil da Gsoft, que estiveram na NRF, também vai estar o Marco Polo, e vamos falar um pouquinho sobre o que rolou na NRF e as tendências para 2024. Olha só que legal esse artigo aqui da Baguette, né? A Sucesso SP está de volta. Sucesso é uma entidade de usuários de informática que foi fundada lá em 1965, né? E ela já estava há 8 anos fechada. Então a gente pode ver aqui pela formação do novo grupo da diretoria que eles têm vários CEOs de empresas, né? Ou heads aqui de setor de tecnologia, do varejo no geral, de grandes varejistas, né? Então é um pouco diferente aqui da proposta da FRAC, que é muito mais focada em automação comercial, né? E aqui eles estão indo mais para a tecnologia no geral, computação no geral. Antigamente a Sucesso era um grupo bem restrito, porque computação era um assunto muito restrito, né? E eles organizaram feiras, eles fizeram coisas muito bacanas na época, né? Eu não sei bem por que eles fecharam, né? Comenta aqui que eles esperam atingir o ano aqui com 300 associados, né? E eles devem ter participação no Brasil inteiro. Vamos ver como é que vai ser essa nova retomada da Sucesso SP. Pela diretoria que ela está formando, dá para ver que eles não estão de brincadeira. É muito bom ter mais uma entidade aqui para defender os interesses da classe, para a gente também normatizar um pouco mais questões até tributárias perante o governo, ou seja, a gente mostra mais força perante o governo para uma demanda, uma requisição que a gente esteja fazendo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso calendário, a gente pode ver que no dia 31, logo logo, ó, vai morrer a CTE 3.0. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ó. Então o Ítalo já tinha colocado aqui no calendário, para ficar atento, que agora no dia 1/2 só será aceito o CTE 4.0. E aqui nessa notícia também tem um link para esse tópico, olha, onde ele cita quais são as mudanças que existem aqui para a versão 4.0, né? Cita o decreto da mudança. Acho que todo mundo que usa o CTE já deve ter se ajustado para usar somente o 4.0, né? Então, mas se você tem algum sistema que está batendo no Web Service do 3.0, a partir do dia 1/2 ele vai morrer, ele não vai funcionar mais. Você tem que mudar esse sistema para que ele agora use a versão 4.0 do CTE. Então, se você trabalha com transporte ou com CTE, isso é muito importante, senão seus clientes podem ficar sem emissão de conhecimento de transporte se eles estão batendo no web service antigo. Obrigado, Ítalo, por manter a gente atualizado no nosso calendário. Vamos dar uma olhada no Papo Pro. Bom, na terça-feira, amanhã, às 10 horas, vamos ter, como eu falei um pouco antes aqui, previsões e tendências para automação comercial em 2024. Então vamos bancar a mãe de Iná aqui, vamos fazer algumas previsões para 2024. Quem vai estar participando? Eu, meu colega Marco Polo, Edgar lá da FRAC e o Gil da Gsoft, que o Edgar e o Gil tiveram lá na NRF, viram muitas novidades que eles devem contar para a gente nessa edição do Papo Pro. E a gente vai citar, ou vai tentar descrever para vocês o que é importante para 2024, onde a software house tem que ficar de olho, quais são as tendências, o que deve subir, o que deve cair, né? Por exemplo, em 2023 muita gente apostou no metaverso, que se mostrou um grande fiasco, né? Então tem coisas que sobem e tem coisas que descem. O que vai estar subindo em 2024? Vamos ver qual é a opinião desses especialistas aqui que tiveram na NRF vendo o movimento acontecer, e também a gente vai dando os nossos pitacos também para as empresas ficarem atentas em 2024. Amanhã às 10 horas do Papo Próprio CBR, não perca. E na quinta, vamos ter a equipe da CBR falando sobre a CBR LibPix, que foi a última lib que a gente lançou. A CBR Pix CD é um dos componentes mais utilizados nossos já. Ele suporta mais de 10 PSPs atualmente, sempre está crescendo. Desde que um PSP ele siga o padrão Bacen, é muito fácil colocar um novo PSP para dentro. Às vezes com pouquíssimas linhas de código a gente implementa isso. E a CBR LibPix CD, LibPix é a implementação desse componente nosso na DLL, né? Então permite que linguagens como Java, C Sharp, Xharbor, qualquer outra linguagem, qualquer linguagem que consiga consumir uma biblioteca, uma DLL, possa usar o nosso componente de Pix também. Então a gente vai ver como que você faz para usar, como você faz para configurar, como faz para carregar essa biblioteca, se tem demo. Quinta-feira a equipe da CBR vai tentar responder todas essas dúvidas para vocês. Bacana?
Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa edição do vídeo da CBR. Na semana passada eu não consegui gravar o vídeo porque eu estava muito ocupado com aquelas mudanças na PG Web Lib e também com o componente da CBR ABEX, né, que a gente estava tentando lançar o quanto antes deles. Conseguimos publicar tudo, já está no nosso SVN e estamos retomando aqui o vídeo de notícias semanal com vocês. Vamos ver se toda segunda-feira eu consigo entregar um vídeo como esse para vocês. Obrigado e amanhã a gente se vê às 10 horas no Papo Pro CBR. Valeu, pessoal!